Sim, o que aconteceu foi exatamente o que você pensou. Um inseto matou um pássaro. Vou repetir, um inseto matou um pássaro. Na verdade, os louva-a-Deus não são apenas estranhos, eles são máquinas de matar. Eles podem matar não apenas os representantes de sua espécie, mas também pássaros, cobras e podem até se envolver em uma luta com um gato. Mas o que faz o louva-a-Deus tão destemido, agressivo e sanguinário? Vamos descobrir. Geralmente, a cadeia alimentar parece bastante lógica e compreensível. Bem, vocês sabem, gatos caçam ratos e lagartos comem insetos, bem, mas esse não é o caso do louva-a-Deus. Sua melhor defesa é o ataque, e não é apenas um ataque qualquer. Olhe para este lagarto. Qualquer um ficaria chocado se seu potencial almoço os atacasse, e não apenas atacasse, mas também o tentasse comer. As poderosas patas dianteiras apertam a cabeça do lagarto, não o deixando fechar suas mandíbulas. E isso para o louva-a-Deus é suficiente, ele já pode começar a comer a presa viva. Mas mesmo depois que a presa escapou, ela não conseguiu se salvar. O louva-a-Deus pegou o lagarto e torceu seu pescoço. Os louva-a-Deus são definitivamente os governantes do mundo dos insetos, usando suas patas dianteiras mortais, que eles geralmente mantêm entrelaçadas. Esses monstros parecem ser capazes de agarrar qualquer um. A maior parte das vezes, o louva-a-Deus arma uma emboscada camuflando-se em folhas ou árvores para atacar repentinamente. Com suas patas dianteiras, eles pegam a presa em uma velocidade tal que é até mesmo difícil rastrear com o olho humano. A própria anatomia do corpo do louva-a-Deus é tal que o torna um assassino ideal. Eles têm cabeças triangulares localizadas em um pescoço longo e peito alongado. Eles têm tudo para alcançar confortavelmente a presa. O louva-a-Deus pode girar sua cabeça 180 graus para escanear o ambiente com 2 olhos grandes e complexos, e 3 outros simples localizados entre eles. Com esse conjunto, nenhum movimento ao redor passará desapercebido. E o que dizer dessas garras que estão cobertas de espinhos? Com a ajuda deles, o louva-a-Deus mantém suas presas no lugar e não importa o tamanho dessa presa. Mariposas, grilos, gafanhotos, moscas e outros insetos geralmente entram no menu do louva-a-Deus. No entanto, esses insetos também comem sua própria espécie. O exemplo mais famoso é o infame comportamento de acasalamento da fêmea adulta, que às vezes come o seu parceiro logo depois ou até mesmo durante o acasalamento. Mas os louva-a-Deus são caras destemidos. Mesmo a possibilidade de serem comidos não os impede de procriar. Mas uma coisa são insetos, que não são muito resistentes, outra coisa são cobras. Claro, não estamos falando de sucuris, mas os louva-a-Deus atacam cobras pequenas e fazem isso com um propósito muito específico. Com os pés traseiros bem espaçados para estabilidade, o louva-a-Deus faz ataques bruscos tentando agarrar a cobra, e se ela não se mover rápido o suficiente, não consegue escapar das garras. É claro que as cobras tentam resistir enrolando-se no louva-a-Deus, mas elas devem não ter visto o que aconteceu com o lagarto. Esses insetos sabem exatamente o que fazem e tentam chegar à cabeça da presa, e quando eles conseguem, eles começam a comê-la. E não importa se a cobra ainda esteja esperando por salvação. Então, quem mais está no menu dos louva-a-Deus? Pássaros. Voltando para aquele pobre pássaro do começo do vídeo, agora você provavelmente entende que ele não é a primeira e não será a última vítima inusitada desses insetos. E o comportamento deste louva-a-Deus em particular é absolutamente típico. Como eu disse antes, os louva-a-Deus não são o tipo de predador que perseguem suas presas como leões na savana. Na maioria das vezes, eles atacam por meio de uma emboscada. Alguns dos louva-a-Deus ficam bem camuflados, enquanto outros esperam parados até que sua presa apareça ou até que ela se aproxime o suficiente. No entanto, o beija-flor no vídeo teve sorte. Conforme descrição, tanto ele quanto o louva-a-Deus sobreviveram. E este pássaro também foi salvo pela intervenção humana. Se não fosse por um peteleco, o mundo teria um beija-flor a menos. Mas esses não tiveram a mesma sorte.
Eles não perceberam o perigo e chegaram muito perto e, a propósito, observe que o louva-a-Deus espera em um alimentador especial para a beija-flor, ou seja, eles sabem exatamente onde caçar. Algumas espécies até mesmo correm no chão em busca de presas, mas, muito mais frequentemente, os louva-a-Deus se escondem e esperam até que a comida chegue a eles. Sim, suas comidas são entregues como uma pizza. Mas os louva-a-Deus não só sabem onde caçar, mas também calculam exatamente a força, velocidade e distância de cada ataque, o que é incomum para insetos. Os cientistas acreditavam que os louva-a-Deus se moviam de forma programada como um brinquedo de corda, e se a presa cai na captura ou não, é apenas uma questão de sorte. Mas, uma série de experimentos provaram que os louva-a-Deus realmente regulam a velocidade do ataque dependendo da velocidade em que seu alvo se move. Às vezes, percebendo que a velocidade foi calculada incorretamente, eles param e imediatamente corrigem o erro. Quero dizer que, se não fosse pela câmera lenta, nunca teríamos sabido sobre isso. Aqui o louva-a-Deus está pegando um peixe, e o pobre coitado nem tenta resistir. O que está acontecendo? Insetos não devem comer peixe. Tente lhes dizer isso. E aqui está um louva-a-Deus comendo um sapo, apesar dos esforços desesperados para sair. O sapo deve estar lhe dizendo algo como: "Ei, insetos não comem anfíbios, você está confundindo as coisas." Mas, o louva-a-Deus não parece se importar, afinal, ele está com fome. Lembra do louva-a-Deus do Kung Fu Panda? Os roteiristas escolheram tal herói intencionalmente. O louva-a-Deus foi uma fonte de inspiração para duas formas diferentes de artes marciais chinesas: o estilo do louva-a-Deus do Norte e o estilo do louva-a-Deus do Sul. Elas se desenvolveram independentemente uma da outra e até parecem diferentes. No entanto, eles não se refeririam ao louva-a-Deus para criar artes marciais se esses insetos não soubessem atacar. Eles também têm uma boa compreensão de defesa. Se um potencial predador se aproximar, o louva-a-Deus geralmente se levanta e abre suas asas e patas dianteiras para parecer maior. Se as táticas de intimidação não funcionarem, o louva-a-Deus pode bater ou beliscar o predador com suas garras. Ele pode até morder. Embora suas mandíbulas sejam pequenas, elas são afiadas o suficiente para machucar seus inimigos. E não importa que tipo de inimigo esteja na frente dele, um pássaro que ele vai almoçar ou um gato muito curioso, o louva-a-Deus não tem medo de ninguém. Obrigado por assistir e até a próxima.